sejam bem-vindos a mais um episódio do Além das Aparências. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, é isso, né, amiga? Isso aí, tá boa, já aprendeu. Tô craque agora. Bom, e hoje a nossa convidada maravilhosa, ela é casada, é mãe, nutricionista, minha nutricionista já foi, agora eu tô fugida, mas já foi, há 18 anos, é especialista em obesidade, emagrecimento e nutrição na atividade física e modulação intestinal, Marta Nicole. Olá! Falei certo o nome? Falou. Bom dia, meninas. Bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente é amiga, né, todo mundo? Graças a já Deus. se conhece de Estamos outros, em casa de hoje. outros carnavais aí, né, se não no consultório. Não Mas é? obrigada mesmo do convite. O projeto de vocês já acho que já é bacana. E se eu posso, então, contribuir de alguma maneira? Vai contribuir muito hoje, por sinal. Tô cheia de pergunta. Ô, gente, antes de começar o bate-papo, vamos falar dos cookies da Carol, né? Não pode deixar de falar deles, da M's Cookies. Gente, a Carol, ela faz cookies recheados. Esses aqui que está aqui na mesa, olha só. Cadê Anderson aqui, ó? Olha lá. É um mini cookies, tá? Os cookies dela são gigantes, deliciosos. Tem Recheados. de ninho, recheado de ninho, de Nutella, de Prestígio. Essa semana eu fui lá, eu comi o de Kinder Bueno, bem saudável, sabe, Nutri? Depois reclama. Exceção, né? Vale a pena. A exceção da Karina nunca acaba. Nunca acaba. O de Kinder Bueno. A cafeteria dela é maravilhosa, é super aconchegante. Eu amo o café, lá é fresquinho. Você já foi lá, Marta? Eu não conheço agora. Ela Uma moe na delícia, hora. Ela moe na hora, é tudo fresquinho. Eu amo Muito café lá. gostoso. Nossa, o café dela é maravilhoso. Entrem no Instagram da Carol, que lá tem fotos do cardápio dela, tudo que tem lá na cafeteria Eu só dela. falo do café porque eu não como cookie. Né? E eu só falo do cookie porque eu não tomo café. É isso. Não E é? assim, ela tem a cafeteria. Tem a cafeteria, Vende cookie, vende viu? café. Eu vou Mas as minhas conhecer. crianças comem, Eu pronto. tomei soda italiana também Ai, a outro Beli ama dia. soda italiana. Meu, que delícia, que delícia. Muito bom Refrescante. também. É, eu sou xarope, eu não gosto de nada dessas coisas. Keila, você não sabe viver. Brincadeira. Aguenta essa. Não, mas é que assim, eu sempre falo do cookie, mas eu não como, então eu falo do café. verdade. Porque Aproveita se outras você- coisas, né? Se você olhar o nosso podcast, eu sempre tô falando do café, café. não é verdade? Então agora eu tive que admitir, gente, eu não como cookie, mas é gostoso, já comi. Sim. Mas eu não sou Não é fã. rotina. Não Não é rotina. Não é igual a Karina, Não. que come todos os dias. Ai, não como. Brincadeira. A Duda come. A Se Duda e a deixar. Isabelle, né? É. Meu Deus do céu. Bom, temos a Juliana Personalizados. Ela faz encadernação personalizada, agenda, planners, livros, álbum, faz a carteirinha do SUS. Carteirinha Você sabia dessa? SUS personalizada. É mesmo? Gente, eu fiquei chocada. A caderneta de vacinação, porque geralmente dá sei, uma sei, arregaçadinha, né? Sei. Ela encaderna, fica a coisa Sei. mais linda. Ah, eu já vi algo parecido. Tá muito legal. Que mais? Nossos... Como que chama? Nossos cartões, Fichinhas. nossas fichas. Para festa de criança também, ela faz tudo personalizado, maravilhosa. E é isso. E tem a Amandinha da Abacaxi, que... Hoje eu estou... Olha só, que look maravilhoso. Gente, eu amei essa blusa. É. Gostei dessa... A Amanda, ela é super talentosa, ela tem dicas maravilhosas no Instagram dela. Ela bate sobre o olho, moda. já sabe. Ela bate o olho, ela sabe. Às vezes eu falo, Amanda, isso aí não vai ficar legal, não tô acostumada com esse estilo de roupa. E ela acerta de primeira, é impressionante. Essa é aqui muito foi bacana. isso. É, Falei, não vai verdade. dar certo. Vai ficar boa, hein? Vai ficar Danadinha, boa. ainda comprei. É, ela veste as melhores empresárias de São José dos Campos. Sigam o Instagram dela também, gente. E temos a pizzaria São José, que é de massa artesanal, com 3 ingredientes leve, fácil de digerir. Ela faz molho de tomate caseiro Olha. e tem massa de maçã, Massa. que ajuda na digestão. Essa é Bacana. levinha, Má. Essa você vai É gostar, muito é tudo levinha. cheio das 9 horas. É. Eu falei que eles fazem a massa de maçã, porque daí a gente faz a digestão rápido e come mais, né? É, É verdade. pode ter uma... Eu pensei nisso, ó, meu cérebro. Porque de fato ela é muito levinha, você mal sente, ela é fininha. É bem fininha Ah, mesmo. Nossa, é muito bom. São mais de 20 sabores e é legal que dentro, na caixa da pizza vem um QR Code do Spotify para você curtir as músicas enquanto você come a pizza. E Bem fala. bacana, uma sugestão ali, né? Ideias inovadoras. É, bem bacana.
Má, vamos começar? Vamos. Falei muito. Ô, Má, começa falando um pouquinho de você, né? Você sempre se preocupou com alimentação? É de família, né? A sua família sempre se preocupou com isso. Você cresceu já nesse mundo? Ou foi algo de saúde que de repente você teve que adquirir bons hábitos? Como que foi isso daí? Sua história com a nutrição. Eu acho que essa questão de família é interessante porque a gente volta e fala do que é o mais importante, né? Que é hábito alimentar, né? Então, o hábito, ele é formado, mais do que a gente pensa durante a infância, ele já é formado no ventre, né? Então, o hábito que a mãe tem de consumo já impacta no gosto, no paladar, de maneira inicial, no que esse bebê vai ter preferências depois. E certamente impacta na variação de sabor que o próprio leite materno tem. Então, veja a importância, né, de ter bons hábitos aí, para já gerar uma condição positiva, vamos dizer assim, para essa criança ter bons hábitos e depois na vida adulta ser um facilitador, se é que a gente pode dizer assim, de aceitação, né? De aceitar sabores mais azedos, amargos, né? Ou não ter um paladar que procura mais o doce e assim por diante. Então, eu diria que eu tive, assim, um histórico bom, porque em casa sempre teve variedade, assim, de vegetais. Nunca foi aquela coisa de escolher o que vai comer. Sempre teve variedade e o que tinha era para comer, né? Era o jantar, era aquilo, não tinha essa possibilidade, igual a gente infelizmente observa hoje em algumas casas, que os filhos não comem isso, não comem aquilo, e os pais acabam cedendo e fazendo uma opção B para aquela criança se alimentar, né? Então, ele não come uma carne e vai lá e faz um empanado de frango, né? E assim por diante, não põe vegetais e tal. Isso daí já impacta muito na formação do hábito, né? Então, eu diria que sim, isso eu tive e sempre tive uma boa aceitação de tudo. Então, eu acho que a minha escolha pela nutrição depois na fase ali de faculdade, ela só me canalizou para algo que eu já gostava, que estava ali muito relacionado à atividade física e o hábito mesmo alimentar, por dizer assim, as questões de saúde, de forma mesmo, de corpo e tal. E aí, se for então 18 anos, né, da minha formação, zero arrependimento da minha escolha profissional, assim, né, porque eu me encontro muito, eu falo, se eu não trabalhar com isso, isso vai servir para minha vida, assim, né? Porque é um conhecimento que depois que a gente tem, acaba que a gente não consegue mais ceder, talvez, né? A não sei que você realmente relaxe muito, assim, mas à medida que você tem esse conhecimento, você quer tirar proveito daquilo e sabendo do impacto, se é positivo ou negativo, você já tem conhecimento para fazer escolhas, né? Sim. Então, eu sou dessas, assim, de defender mesmo, não só para mim, de viver aquilo que eu falo, mas de defender a nutrição, porque ela eu acho que a propulsão, assim, né? É a chave que muda tudo, né? A gente pode hoje não escolher fazer isso, né? Por benefício, por achar que de repente tem só uma questão estética. Longe disso, em algum momento, se a doença nos escolher, a nutrição ela vai ter que entrar em ação. Porque a alimentação, ela envolve isso ela tá tudo. Em tudo, ela né? Tá não em tudo. Estética, né? Não Você precisa emagrecer porque você tá feio. Não é. Só olha por esse disso, lado, né? Só da estética. A gente permitiu, né, essa imagem ficar muito forte, né? Assim como relacionar a própria atividade física com um corpo mais músculo esquelético, mais definido, né? A musculação, principalmente, Cultural, né? Cultural. Há quanto tempo você não escutava falar que musculação era só para ficar forte? Né? Hoje a gente sabe que trabalhar os músculos, até com a musculação, obviamente, mas ter músculo treinado é um modulador hormonal, né? Ele é um regulador de ciclos do corpo essencial, como o sono, a própria fome. Então, hoje já é indiscutível, né, o papel da atividade física para além da estética, né? Hoje já não dá mais pra gente falar, eu quero fazer atividade física. Você pode estar motivado por isso, pelo próximo verão. Pode, sem dúvida. Sim. Mas à medida que os benefícios aparecem, você percebe que é um caminho sem volta, porque você deseja aquilo, porque a sua vida toda ficou melhor, mais do que a aparência. Sim. Até para tirar medicação em relação à ansiedade, à depressão, se o paciente não tiver
fazendo atividade física, você não pode tirar. Exatamente. Porque não tem onde compensar, onde que vai sair, né? Sim. O próprio sobrepeso no emagrecimento, né? A pessoa que ela tem o vício pela comida, acaba que a atividade física vem como uma forma de controle, porque ela também libera hormônios de satisfação, de prazer, de bem-estar. Que aquela pessoa estava canalizando para a comida, possivelmente, né? Sim. Ela colocava na comida todas as questões, às vezes, mal resolvidas de emoções e tudo mais. E a atividade física, ela cumpre bem esse papel, porque ela traz essa sensação à tona, né? De bem-estar e tal. Então, precisa começar, né? Falando de hábito, mais uma vez, mas precisa começar, porque depois que isso entra num ciclo positivo, vicioso, você dificilmente vai querer sair. Sim. Porque você provou dos benefícios, né? Eu sinto por mim, assim, eu fico com a preguiça de ir. Nossa, preguiça veio, assim, o cansaço da correria do dia. Só que depois, quando acaba, você fala, nossa, que sensação boa. Exatamente. Não é conseguir. É que as pessoas têm o costume de achar que tudo a gente faz por prazer. Então, eu vou na academia porque eu tenho prazer. Não, eu vou na academia porque eu tenho que ir. Exatamente, né? Isso é perfeito. Eu adoro essa colocação porque a gente vive um momento que tudo parece que a gente tem que fazer porque a gente gosta, porque é prazeroso, porque eu mereço, porque... E não é assim. Não é assim. Principalmente, né, na brincadeira, a vida adulta é fazer o que precisa ser feito. Né? Quem faz o que quer é criança. Exato. E olha lá. E numa casa com regras, exatamente, nem sempre, né? Mas nesse sentido, é importante falar que nem sempre a gente vai estar motivado. Mas a gente precisa estar disciplinado para poder ir fazer. E eu brinco até nas redes sociais, assim, tentando motivar quando eu vou e mostro ali que estou indo. É a questão de... Você pode ter uma preguicinha, você pode pensar, será que eu vou? Mas depois que foi... não tem arrependimento, não tem. né? Então precisa dar esse passo de ir para depois ver que valeu a pena ter ido. E amanhã repetir, depois repetir, assim por diante. É um dia de cada vez. Ô Marta, até a gente teve uma conversa ontem, que ontem foi sexta-feira, né? Ontem foi sexta. Isso aqui vai no domingo, né, no ar. Mas tudo bem. Não tem problema. Na mesa de casa, que eu fiz hambúrguer. E aí eu falei, nossa, hoje eu não podia comer carne. A Isabelle falou assim, mamãe, mas até que ponto isso aqui é carne? Né? E eu nunca comprei hambúrguer em casa, foi a primeira vez. Porque normalmente o Fabinho fazia, pronto, né? Tá, entendi. Eu comprei o pronto. E aí vem essa questão que eu queria te perguntar, o que é a comida de verdade? Porque esse hambúrguer realmente não é carne, né? Um belo exemplo, né? Então é algo que eu gosto, assim, de frisar. Eu acho que em todos os meus atendimentos eu tento deixar isso marcado, porque existe uma grande diferença entre comida de verdade, vamos já dizer, explicar, para uma outra esfera a gente ter ultraprocessados. Então, é uma transição daquilo que a natureza nos ofereceu, aquilo que naturalmente a gente encontra, né? Na feira, no açougue, na peixaria ali, enfim, aquilo que a gente extraiu da natureza, né? Nasceu um animal, uma planta e tudo mais. Comida de verdade. Para a gente ir sofrendo, então, a ação do homem, né, da indústria, né, de maquinários, de aditivos, e a gente chegar numa outra esfera que é produto alimentício. Ou seja, ele é uma comida, mas ela não é uma comida de verdade, desculpa. Sim. E nessa estrada aí a gente perdeu muita coisa, né? Saindo daquilo que a natureza ofereceu até chegar no produto industrializado, ultraprocessado, a gente perdeu nutrientes, a gente muitas vezes tem antinutrientes. Tem coisas que atrapalham a absorção dos nutrientes. Então, não só ele não oferece, como ele ainda rouba daquilo que a gente tem. Então, tudo que a gente pudesse preferir, olhar, viu que estraga com facilidade, rápido, é comida de verdade. Do que aquilo que a gente compra e enlatado, empacotado, tem uma vida útil de 6 meses, 1 ano. Não que a gente não possa viver e tirar proveito do que a gente já está inserido nesse mundo moderno, na correria dos horários, enfim. Isso tudo veio para nos ajudar. Mas o que eu acredito que exista aí um descompasso, um desbalanço, é porque isso se tornou a base da alimentação das pessoas. Sim. Então as pessoas têm dificuldade de aceitar que aquele vegetal vai estragar na geladeira, que a fruta estraga na fruteira, que o leite azeda e assim por diante. Então quer tudo
que vai entrar ali na despensa e que vai ter uma vida longa. Então, a gente não percebeu, talvez, que a gente começou a errar aí e a nossa despensa tá lotada de produtos industrializados, né? Produto alimentício com essa carga enorme de aditivos, de compostos, de tudo mais. E isso daí não passa ileso no corpo. O corpo não necessariamente reconhece isso como comida, né? O que a gente está falando de comida de verdade é aquilo lá. E isso tudo aí que modificou gera um impacto, sim. Não dá pra gente falar que ele entra e não tem um efeito negativo. Mas né? aí, no caso, por exemplo, assim, tem muita diferença de um milho comprado na feira e o enlatado. Aquele enlatado vai causar prejuízo para mim. Um bom exemplo, então, que a gente pode comentar aí para quem está ouvindo, identificar. Nessa linha que eu coloco, então, numa ponta comida de verdade para outra ultraprocessado, industrializado, a gente tem uma caminhada. Então, pensa o seguinte, eu posso ler um rótulo e ver uma lista infinita, né, para não dizer, né, infinita, mas é extensa, de nomes que eu mal consigo pronunciar. Nem sabe o que é. Nem sei o que é. Químico e tal, aquilo ali não nasceu numa árvore, aquilo ali não veio da natureza. Isso é o extremo. Mas eu posso fazer essa caminhada e não chegar lá. Nem sempre eu vou ter o milho cozido ou colhido na hora, ou vou debulhar ali. Não. Mas se eu olho para uma lata de milho, o que eu tenho de ingrediente? Apenas milho e uma água conservadora. Uma água que é uma salmoura, uma água com sal ali. Tá. E talvez tenha um nome ali, conservador. Mas a lata por si só já é um meio de conserva bacana, né? Então, eu pego esse milho e falo, eu só caminhei aí um passo e eu tenho um milho em lata, ok. E outros exemplos a gente pode pensar também, por exemplo, um bolo. Eu posso fazer um bolo com ovos em casa, manteiga e tudo mais. E esse bolo vai ficar ali na minha casa 2 ou 3 dias, dependendo, né, se tiver muito calor, tal. Esse bolo vai azedar, vai embolorar e acabou o bolo. E eu tenho um bolo, por exemplo, tipo um bolinho inglês, né? Todo mundo conhece em casa. Eu não. Não, tipo o bolinho Pullman, de bolinhos assim. Esse bolo, ele tem uma validade de 6 meses e você abre, ele tá fofinho. Gente. Não dá pra gente Não pode, conceber isso na ideia de comida de verdade. Então, ele tá no extremo e olha os ingredientes. Né? Os ingredientes ali são também inúmeros e com muitos impronunciáveis, né? Para um leigo entender o que é. Sim. Aí é um exemplo, né? Então, que foi mais adiante nessa linha aí, saindo de comida de verdade para ultraprocessado. Então, é uma ideia aí para as pessoas olharem o rótulo e não é ficar mestre na leitura do rótulo. Não precisa entender tudo que está ali, porque também tem muita informação embutida e tal. Não vamos destrinchar isso, mas eu leio aqueles ingredientes. A lista tem menos de 10 nomes? Já facilitou. Tem nomes que eu reconheço? Essa receita desse bolo que a vizinha agora prepara, eu reconheço todos os nomes. É um bolo tipo caseiro, né? E assim por diante. Não tem nomes esquisitos, impronunciáveis e tal. E aí a gente já consegue separar bem e a gente se aproxima ou se distancia do comida de verdade. Para dizer que nem tudo virou regra, mas a gente está sabendo administrar a exceção. Sim. Eu comprei um milho e tal. E assim, flutuando nessa régua e nessa linha, a gente consegue sim muito viver na correria, nas atividades que a gente tem acumuladas e preparar uma refeição mais rápida e tal, se aproximando de comida de verdade. Eu digo que essa dispensa tem que estar favorável para isso. Senão, se a gente tiver uma dispensa cheia de ultraprocessados, não adianta a gente querer fazer um almoço de comida de verdade, né? Sim. A gente vai usar o que tem ali em casa, é o que você comprou, né? Você perdeu o seu tempo indo lá no supermercado. Eu ouvi, não lembro quem que foi que fala, você tem que, não sei se foi você mesmo, de descascar mais e desembalar menos, né? A nutrição mais ou tem menos uma... por aí. Exato. E quanto mais longa a vida do alimento, pior menor a sua. Pensa, né? Então, assim, o alimento tem uma vida longa, certamente está plantando uma semente bem negativa na nossa saúde para diminuir a nossa. É meio cruel, mas é uma verdade. Eu acredito como uma verdade, sim.
Eu falei, Deus é tão perfeito que ele deixou, né? Todos os alimentos, o homem tem que vir e dar uma cagada. O certo, então, é a gente dar preferir ir à feira. Exato. Eu acho que a gente consegue resolver a nossa vida, e isso pode ser impactante no início, na feira, no açougue, né? Então, acho que a gente consegue resolver ali o que deveria ser a base da alimentação para crianças e adultos, enfim, qualquer idade. Sim. A partir dali, a gente consegue manipular as coisas e fazer bons preparos, né? Mas sabendo que a gente tem essa vida no mundo que já exige da gente, né, enfim, horário e tudo mais, a gente consegue no supermercado, quando tem a consciência e passa por essas coisas assim, que eu acho que a nutrição ela tem que ser simplificada, né? Sim. Nos meus atendimentos eu falo sempre assim, com relação a desgourmetizar os preparos, né? A gente tem que fazer o simples que funciona. É o simples que funciona, é o comida de verdade, é uma alimentação simples, né? Uma carne moída, uma saladinha, uns legumes. Alguma coisa cozida, alguma coisa crua, exatamente. E daí, conforme o objetivo de cada um, se vai carregar, se vai ter um cálculo maior de proteína, maior de carboidrato e assim por diante, mas isso é individualizado, né? Mas que a base seja resolvida mais nisso. A natureza já ofereceu aí, e o alimento da natureza, falando ele na sua íntegra, seja um vegetal, uma carne, o ovo, ele na sua íntegra, ele já tem o que a gente chama de matriz alimentar perfeita. Ali ele já tem a composição adequada entre os próprios nutrientes dele. Quando a gente manipula isso de tal forma, a gente desconstrói isso. E a gente tem alimentos, né, entre aspas, a gente tem produtos alimentícios com cargas enormes de, por exemplo, açúcar, ou carboidrato, ou gordura, porque são coisas que são palatáveis, viciantes, né? Você acaba consumindo ali muitas vezes sem perceber, aquela ideia de impossível comer um só, depois que abrir o pacote, come ele todo. Por quê? Porque isso daí a indústria já sabe há muito tempo. Ela já sabe disso há muito tempo e a gente tá consumindo sem perceber, quantidades aí aumentadas, se tornando até viciantes muitas vezes, né? E diferente do que é o comida de verdade, que na sua matriz ele entrega de uma maneira bem completa o que precisa. Sim, eu sinto muito falta de doce. Eu sou viciada igual você. Chocolate, Nescau. Nossa, ele passa até mal querendo doce, gente. Aí eu fico pensando, não, mas o que eu posso comer de saudável? Eu não tenho muitas opções, mas é falta de conhecimento meu, entendeu? Eu não busco opções, né? E tem. Que nem lá eu trabalho no Aquários, aí lá tem o Sítio Verde. Lá, quando eu tô com muita vontade de comer doce, eu corro lá, aí tem a tâmara com o morango no meio, assim, tipo trufa de morango. E é uma delícia, e é uma opção boa, mas assim, é a única que eu conheço pra doce, por exemplo. Uva passa, é tão gostoso. Não gosto de uva passa. Nossa, acho tão docinho. Eu sou totalmente Minhas filhas amam, sabia? Elas pegam o potinho, elas ficam brigando. Nossa, Natal, que o povo sai colocando uva passa em tudo. Nossa, quero morrer. E essa questão é uma dor aí de muitas pessoas, né? A vontade do doce. O doce acaba que ele é viciante, porque ele é recompensador, né? Ele desperta em nós, como a gente falava da própria atividade física e tal, sensação de bem-estar. Então, não à toa que quando come um docinho, fala, fica ali tranquila, era o que eu precisava. Em momentos, principalmente da mulher de variação hormonal no mês, você às vezes sente que você quer um docinho porque você tá irritada, tal, porque ele tem uma ação que é realmente fisiológica ali, bioquímica no corpo. Mas é genético isso, Marta? Tipo assim, por exemplo, eu vejo a Karina e o Fabinho, eles têm necessidade. Eu não tenho. Sim. Que nem aqui, fica aqui pra mim, pode ficar o dia inteiro. E eu acho que tem um fator genético naquela questão do paladar. Você desenvolve um paladar que busca mais o sabor adocicado, é do seu paladar, e isso vem lá de trás. E tem a questão do costume, do hábito, né? Então, eu comi um salgado, preciso comer um docinho e tal. E aí, isso acaba se tornando um hábito ali. Você acaba ficando meio que viciado nessa condição, né? De sempre precisar um docinho, né? E a opção, como tu falou, da tâmara, é uma opção que a gente deveria buscar até para dessensibilizar o paladar desse doce tão doce que a gente precisa. Então, tem gente que fala, não, fruta não é sobremesa, eu quero algo doce, né? Então, porque tá numa situação já que o paladar já tá viciado, né? Ali na língua... Precisa do açúcar, né? Precisa do açúcar. Ali na língua, a gente tem as papilas gustativas que são
camada de células. E como todo o nosso corpo, pele, cabelo, unha se renova, a gente está em constante renovação e mudança, essas papilas gustativas também. Você faz uma renovação em média aí a cada 15 dias. Ou seja, se você se propor a comer um doce menos doce, a tirar um pouco o açúcar do café e assim por diante, você precisa vencer, vamos dizer assim, no mínimo 15 dias, 3 semanas, porque depois se percebe a alteração no paladar. Aquilo que eu precisava de tão doce já não é mais tão doce. Por isso que falam dos 20 dias para tirar o açúcar do café. Daí já criam uns rótulos, umas coisas assim, porque tá ligado a isso. Você já não tem mais aquela necessidade, aquela percepção. Nossa, eu passo mal se eu tomar café com açúcar. Exatamente, eu sou dessas também. E antes eu tomava, né? Bem antes. Agora eu não tomo. Não consigo. É uma situação que você identifica assim, e fica muito... fica assim, ao extremo para quem não quer. Sente muito doce e algo bem menos doce já agrada. Já tá suficiente, né? Sim. Então é um desafio também que eu acho que vale a pena para quem deseja diminuir e diminuindo em quantidades assim mesmo, a ponto de 2, 3 semanas tá numa condição que não imaginava. Você não tentou ainda? Não. Uma vez, quando eu comecei, faz muitos anos que eu comecei a tirar o açúcar, eu vi uma moça falando, não vou falar o nome da moça, 5 dias, e aí tava tudo bem. Fiz os 5 dias, cada dia era um tormento. Falei, meu Deus, eu gosto tanto de tomar café, não vou conseguir. Deu 5 dias, não adiantou nada. Depois, aí, na mesma semana, eu comecei a buscar, né, procurar, entender. Aí eu vi esse dos 20 dias. Falei, então, vou ficar nos 20 dias. Nunca mais. Nunca mais. Essa questão do hábito de cada um se propor a fazer uma mudança. E às vezes ela é pequena, mas ela vai levar uma mudança maior. Sim. Eu vou dar um exemplo rapidinho dessa questão do açúcar, do vício, da vontade, porque tem pessoas que gostam, né, de falar, ai não, mas eu sou viciada em chocolate, né? Ai não, tira tudo, mas não tira, eu sou viciada em chocolate. Não, é viciada no açúcar. Se tu der pra ela um chocolate de verdade, como é o cacau, né, ali num percentual de no mínimo 70%, ela não vai comer até... Não vai gostar, né? Até cansar, até morrer, né? Um trabalhador, por exemplo, de uma indústria de chocolate, de uma fábrica de chocolate, chega uma hora que ele não come mais. Mas pelo açúcar, ele ainda é capaz de manter um vício. Agora, o chocolate... puro como ele o sabor amargo intenso que tem, dificilmente faz esse vício no que a gente chama de vício, consumir descontroladamente, consumir em quantidades grandes. Um chocolate mesmo, a gente não consegue consumir incontrolavelmente em grandes quantidades. Não, aí na história é o açúcar. Interessante que antigamente, tipo, na época dos meus avós, né? Minha avó já faleceu. Então, vamos... sei lá, nos anos 70 aí. Sobremesa era fruta, né? Exatamente. Tanto é que minha avó até uns 3 anos atrás, ela terminava o almoço, ela pegava uma laranja, uma bergamota, alguma coisa assim. Agora não. E hábitos que foram se perdendo, né? Sim. E com a facilidade, pensa na oferta que tem de doce no supermercado hoje. Nossa, é muito. Né? É muita coisa. Então, assim, você sempre, às vezes, tem um docinho, uma coisa tal pra comer ali, e quando vê, você tá chegando em casa na compra semanal com mais um e mais um, né? Você vai num restaurante, você almoça, você chega no caixa, você fala, não quero uma sobremesa. Eu quero muito. Oferece a sobremesa, você fala, não, você chega no caixa pra pagar, sei lá, paçoquinha, chocolatinho, você fala, poxa vida. O mercado tem que ser resistente mais um pouco. Exatamente, o mercado Eu acho sacanagem por causa das crianças. Nossa, eu fico enlouquecida com isso. Eu saio com todo mundo pela lateral. E a gente é uma turma, né? Tem que sair mesmo. Ô, Marta, aproveitando essa deixa, quais são os alimentos que inflamam o nosso corpo? E como que a gente deve evitar? Eu acho que, assim, hoje a gente deveria repensar muito e queria tirar bem esse rótulo, assim, de moda tal, porque sempre vai existir, né? Ao longo desses anos aí, a gente sempre vê que vem e volta... a hora um faz mal, o outro faz mal, enfim. Todo mundo conhece. Porco, né? Sem vai e volta. Exatamente, banha de porco, ovo. Eu uso banha de porco, e aí? Então, bom? Não é bom? Daí, ao longo da história, sempre vai ter um para ser crucificado, outro para ser o Salvador. É moda, né? Sempre. Então, a gente tem que estar aquém e entender o conceito, né?
ficar além de toda essa manipulação aí de marketing da indústria muito envolvida e entender essa questão, por exemplo, de comida de verdade. Então, daí são duas coisas importantes, né? Essa questão do que inflama. Eu acho que hoje, independente de rótulo de moda, a gente deveria considerar fortemente a redução do açúcar e da farinha de trigo. Esse que é o meu problema. O que a gente vai fazer com a farinha de trigo? Pois tá em tudo? Exatamente. Hoje tá em tudo, assim, a alimentação das pessoas. Para ter uma ideia, o açúcar é a caloria mais barata do mundo. Então, assim, a gente vai ter açúcar em todos os lugares, né? Algo que, assim, é um coringa para a indústria e tudo mais. Mesmo coisas salgadas, o açúcar tá ali para realçador de sabor, para, enfim, conservador e tal. Do açúcar, a gente poderia pensar nessa questão de dessensibilizar que a gente falou agora, né? Acho que ficou claro. Da farinha de trigo, embora a oferta seja muita, exista aí também um gosto muito das pessoas pelo pão, diariamente e tudo mais, a gente deveria procurar alternativas dessa farinha, né? Então, assim, que fosse uma farinha já para aveia, para milho, daí tem as de castanhas, né? Daí tem farinha de coco, farinha de amêndoa, farinha até de amendoim, enfim. Essas versões que a gente pode encontrar produto pronto ou preparar o nosso. Seriam versões para substituir a farinha de trigo. Então, sai do padrão. Todo mundo come um padrão de tomar um café com leite e um pão de manhã. Se eu não tenho benefícios com isso, na verdade eu estou experimentando prejuízo com isso, eu não posso me manter no padrão. E eu adianto que o padrão que a gente vive hoje é inflamatório, doente e de sobrepeso. Então tá alguma coisa errada. O padrão não é um padrão que está estabelecendo bons resultados. E por que a gente tem que continuar no padrão? De comer pão todos os dias, muitas vezes 2 vezes por dia. Então não é para ser radical, não é para ser querer aqui defender exclusão de grupo alimentar, nada disso. Mas é para repensar o quanto que isso está ocupando de espaço na sua vida. Porque o trigo que a gente tem hoje consumido é um trigo extremamente modificado, né? Assim como a gente falou aí da indústria, a questão de validade e tudo isso, o trigo que a gente tem hoje, ele é uma semente modificada geneticamente para ela crescer e ser um potencial produtivo, né? A gente teve um ganhador de prêmio Nobel que exatamente foi, há muitos anos atrás, quem descobriu essa modificação. Nossa. Quando se imaginava que o crescimento populacional das cidades iam gerar como resultado a fome. Não ia ter alimento para todas as pessoas. E esse cara conseguiu desenvolver e ganhou o prêmio Nobel uma semente que ela produz muito mais. E isso não fica ileso. Isso tem um preço. Né? E essa alteração genética potencializou partes desse cereal que são inflamatórias. Então, a gente tem uma produção muito maior de glúten, de gliadina, alguns nomes que fazem parte ali desse cereal do trigo, que tem um impacto negativo para a saúde. Ainda mais considerando que a pessoa consome um pão de manhã, à noite, ela consome um macarrão no almoço, ela consome um biscoito no lanche, ou seja, ela come farinha de trigo 4 a 5 vezes no dia, sem perceber. Sim. Se não for mais. Se não for mais. Então, isso precisa acender um alerta, né, na cabeça de cada um e ver se, de repente, ela... Sem contar que, assim, ligação com doença autoimune, a situação intestinal, né? O nosso intestino, ele é, hoje, assim, extremamente estudado e centro, vamos dizer, de discussão, que o alimento que passa por ele deixa uma informação boa ou ruim. Se a gente está falando de comida de verdade, de um prato colorido, de vegetais e tudo isso, com certeza está deixando ali nutrientes para essa flora intestinal. Agora, se diariamente a gente está colocando nele itens como esse que eu citei, seja o açúcar vindo do açúcar ou vindo da farinha de trigo, a gente está colocando algo que ali está sempre nutrindo bactérias, micro-organismos patógenos. E aí vai embora imunidade, vai embora uma série de coisas, porque o nosso intestino não responde a isso. E lá é produção de hormônios, nossa imunidade, absorção de nutrientes para o nosso corpo. Então, assim, o cuidado com o intestino é extremamente importante. Hoje, indiscutível também. E
e fica aí no alvo dessa discussão de alimentos inflamatórios. Sim. Ô, Marta, vamos falar do jejum intermitente, né? Tem vários mitos aí. Vamos saber o que é bom, o que é ruim. Eu queria começar assim, qualquer pessoa pode fazer o jejum? Olha, eu vou fazer 2 colocações. Primeiro que precisa identificar se a pessoa tem alguma doença crônica, algo que, né, assim, um diabetes descontrolado, que precisa ser tratado individualmente, né? Uma glicemia que cai de 70 para menos e sobe a 500, né? Ela encaixar um jejum aí precisa de bastante atenção. Assim como outras necessidades, né? Às vezes doenças crônicas, como falei, precisa ser tratado na individualidade. Mas eu convido a pensar, como eu falo de comida de verdade, foi a natureza que entregou, é algo que a gente assemelha natural para a vida, assim pensar também com o jejum. É algo natural da vida o jejum? É algo natural da vida, sim, né? Sim. Vamos combinar que assim, nem sempre a gente teve a oferta de alimento que a gente tem hoje. Exatamente. Né? Muitas vezes a gente não tem fome também, né? A gente come por comer. Porque tá fácil ali, tá acessível, porque alguém convidou, porque você tem na esquina, você tem alimento, né? Na farmácia, você tem alimento em todos os lugares, né? A gente carrega muitas vezes o alimento e tá ali na mesa de escritório e tudo mais. Então, convidar a pensar que parte do princípio que sim, estar em jejum é natural do ser humano, né? Estamos aqui como espécie porque a gente evoluiu de um tempo que foi extremamente difícil, desafiador e que sobreviveram aqueles que souberam administrar melhor, né? Então, por isso o nosso corpo também carrega a mensagem de reserva de energia. Porque conseguindo reservar energia, a gente tinha do que utilizar no momento que não tinha o alimento. E esse momento acontecia. Era o momento que não tinha caça. Era o momento que não tinha o alimento disponível, né? Coisas, por exemplo, que hoje a gente tem o ano inteiro. Frutas todas o ano inteiro. Vegetais todos o ano inteiro. E a gente, não tão longe, experimentava uma situação que chama sazonalidade. Alimento do período. Fruta que só dava no verão, fruta que só dava no inverno e assim por diante. Hoje a gente tá com tudo à disposição. E daí, essa questão. Come muitas vezes sem ter fome, sem ter necessidade. Mas o jejum, ele traz na nossa história essa marca. Né? Eu não tinha o alimento. O que eu ia fazer? Eu ia ficar em jejum, ainda que involuntariamente. Então isso eu vejo já como um grande sinalizador para o bem. Então eu classifico sim. O jejum, independente dos seus rótulos, que como tudo vem acontecendo, como a gente falava na nutrição, essa coisa, tem que fazer de 15 horas, tem que fazer 12 horas, não, 18 horas. Não, pula o jantar, pula o café da manhã, porque são meios, vamos dizer, das pessoas propagarem a informação como lhe convém, colocar um rótulo nisso tudo. Mas parte da ideia de que, como evolução do ser humano, o jejum fez parte. Então, respeitar a sua individualidade. Tem pessoas que falam para mim, eu não tenho fome de manhã. Ou eu consigo fazer o meu jantar mais cedo, né? Sei lá, às 18, às 19 horas. E outros relatam que, pela vida da correria, dos horários, começam a comer às 5 da manhã e só param a sua última refeição às 11 da noite. Nossa. O que eu quero dar com esse exemplo? A pausa noturna mínima que deveríamos todos ter, está se perdendo, inclusive. Mais do que você comer 5, 6 vezes ao longo do dia, você tem uma extensão de horário que permite você, às vezes, fazer uma pausa apenas de 5 ou 6 horas. E essa pausa alimentar, esse momento de estar em jejum, é super positivo e necessário para o corpo. Os hormônios do dia, anabolismo, comendo, luz do sol é uma coisa. Pausa alimentar, noite, sem luz, jejum, repouso gástrico é outra coisa, outro benefício. Então a gente tem que promover, sim, esse benefício. Criança tem que dormir para crescer. Por quê? Porque à noite, no jejum, o que alimenta essa criança, entre aspas, é um hormônio chamado GH. Então as pessoas muitas vezes perdem isso daí, o adolescente que precisa dormir horas a mais e tudo mais, por conta dessa extensão de horário, muito tempo aí
enfim, no celular, essa discussão toda, dormindo muito tarde, escola no outro dia, acordando cedo. Então, essa não pausa alimentar tem um prejuízo. Então, antes de repente, a pessoa instituir o jejum, eu convido ela a pensar qual é o tamanho da pausa alimentar que ela tá. Pensa você, que horas que eu faço a minha última refeição e que horas que eu começo o meu dia alimentando. E, no mínimo, eu diria para essa pessoa resgatar 10 horas. Resgata pelo menos 10 horas. E depois você vai administrando, vê como que tá a sua fome. Quanto mais tarde a gente consumir alimentos, a chance da gente acordar com fome é maior, por incrível que pareça. Falar, quanto mais eu comi, mesmo. Parece que eu tô mais bem alimentada e no outro dia não vou ter fome. Não, é o contrário. Então, o jejum alimenta. Do exemplo da criança que eu falei, do dormir, dos hormônios da noite e tal, estar em jejum representa benefício. Eu super defendo a ideia, sem colocar rótulos, sem querer fazer, né, nenhum tipo de... Mas eu super defendo pela naturalidade que é para o ser humano estar em jejum. Então, os benefícios acontecem são bons. E quando volta do jejum, também não pode ser qualquer alimento, né? A ideia também não é... eu já fiz o jejum porque me pediu para fazer, a nutricionista pediu, a minha amiga faz e teve benefícios e tal. Eu quero fazer o jejum e faço meio que forçadamente. Às vezes no primeiro dia, no segundo, na primeira semana, enfim, quando eu tô ali no início... E eu fico contando no relógio a hora de acabar. Acabou. A partir das 11 da manhã eu posso voltar a comer. E a pessoa fica tão ansiosa e ela tá tão cheia de vontade e às vezes querendo se livrar daquilo que ela fez por obrigação, que ela sai comendo o que tem na frente. Então a ideia não é essa, né? Não é boa. É partir para isso. E eu acho que quando volta a comer, consumir o que é comida de verdade, de preferência, para abastecer o corpo daquilo que ele precisa e tentar administrar essa ansiedade, essa vontade, essa obrigatoriedade que a pessoa às vezes estipulou para ela jejuar, fazer o jejum, de maneira mais leve, a ponto que seja natural como tem que ser. O jejum, né? Natural para o ser humano aí, administrar nos horários dela aí o encaixe daí da próxima refeição. Nossa, conversando, dá para enxergar claramente que, de novo, né? Deus deixou tudo perfeito e o homem no meio do caminho foi se perdendo, né? Então, porque a comida de verdade é tudo que vem da natureza. O jejum já era um hábito antigo e aí foi tudo avacalhando. Exatamente, né? Então, independente até de questões que também, falando, né, que Deus deixou o jejum, também ele tem as questões entre várias religiões, né? Várias religiões fazem o jejum por conta de penitência e tal, né? A igreja coloca 1 ou 2 datas no ano e tal. Então, eu acho que convém resgatar alguns conhecimentos que colocam a gente de novo num caminho, no eixo, né? Para considerar a alimentação como algo que precisa acompanhar e é o simples que funciona, né? Ô, Marta, agora chegou o inverno, né? A gente sofre com o nariz escorrendo, a criançada tossindo, tudo catarrenta. Que horror. Em casa é assim, amiga, esfriou, a asma já ataca. Tem alimentos que ajudam a gente, pelo menos, a prevenir ou a diminuir esses sintomas causados pelo frio, né? Pelo inverno, nutrientes ou suplementos. Dá para, através da alimentação, dar uma amenizada nisso? Então, é interessante pensar que a gente precisa cuidar do corpo e da saúde o ano todo. Sim. E sentir minimamente o impacto dessa transição, né? Do tempo. Claro que a gente também sofre variação do tempo muito mais do que antes, né? Às vezes faz frio de 12 graus para amanhecer e no meio da tarde tá 28. É uma janela muito ampla aí, né? De variação, né? Eu entendo isso, que às vezes foge um pouco do controle, mas que a gente consiga, mais uma vez, ter na alimentação esse abastecimento, né? Pensar que o alimento não cumpre só uma função de prazer. Né? A gente não tem que comer só o que é gostosinho, o que o que a gente gosta de comer. A gente tem que comer aquilo que é para o quê? Para abastecer o nosso corpo. A nutrição vem antes da satisfação, né? Claro que a gente tem momentos de convívio familiar, social, que o alimento ele integra, e sim, a gente come coisas que tem esse papel, mas a gente deixa muitas vezes de consumir aquilo que o corpo precisa para sobreviver, para dar condição do nosso corpo se defender. Então, eu acho que a gente tem que considerar essa imunidade o ano todo, né?
o sol, na época, então, que ele tá mais intenso, antes da chegada do outono e inverno, ele é um grande fortalecedor do nosso sistema imune, pela produção que o corpo tem da vitamina D. A gente pode suplementar, tem ali alguns alimentos, né? Por exemplo, a gema do ovo, que tem vitamina D, mas o sol que a gente tomou ao longo do verão, da primavera e do verão, é um fortalecedor natural, olha que beleza, né? Um presente natural para a gente mudar de estação, para chegar. E as pessoas, né, por N motivos que cabe uma discussão também aí muito rica, muitas vezes fogem do sol, né? Tem um temor muito grande do sol. Não tem uma boa quantidade de vitamina D. Eu diria que hoje ela é uma epidemia, a deficiência de vitamina D. E a gente tem inúmeros problemas, doenças e uma própria imunidade fragilizada por conta de uma vitamina D baixa. É muito comum ver um exame de vitamina D, muito comum, na casa dos 20. É muito comum. E 20 é muito baixo para o benefício que ela representa se a gente tivesse ela no mínimo ali na casa de 40 ou até 50. Então, o sol é esse fortalecedor aí, eu diria que maior, que a gente deveria dar atenção. Na vitamina D seria um nutriente. E é de graça. Exatamente. Não deu, é o simples que funciona, é o natural, né? Não deu, eu não me expus ao sol, a minha vitamina D eu já sei que é baixa. O que eu faço agora? Agora eu poderia suplementar, né? Para alcançar esses valores ideais, ótimos, e depois ir administrando, né? O suplemento vem para dar essa carga e melhorar. Então, fora isso, fora a vitamina D, eu destacaria coisas assim, bem, bem interessantes, como o própolis. Própolis é ótimo. O própolis é ótimo, a vitamina C. Então, por que não pensar em espremer um meio limão e colocar umas 15 gotinhas de própolis e tomar isso diariamente quando está prestes a mudar a estação? Né? Numa transição ali, que já vê que a temperatura está oscilando, está mudando, porque vai mudar a estação, por que não fazer aí uns 10 dias, pelo menos, de um meio limão, umas 15 gotinhas de própolis? Pode ir variando com tantas outras coisas, cúrcuma, gengibre, né? Põe uma colherinha pequena de mel para ficar agradável ali. O mel também tem as suas propriedades. Então, isso daí eu acho que seria uma outra dica, a vitamina C e o própolis. O alho representa também aí um benefício bem interessante para a imunidade. Então, o alho de uso corriqueiro aí, né, para quem abandonar o tempero industrializado e resgatar, de repente, o uso do alho, já pode se beneficiar. Anti-inflamatório, N benefícios. Resgataria o hábito. Mas se quer de uma maneira mais pontual, deixa à noite uns 2 ou 3 dentes de alho picado num copo de água e no outro dia pela manhã, toma esse copo de água. Delícia. Nossa, não sabia dessa. Causa estranheza, né? O gosto não é um milkshake, não é um leitinho com Toddy, mas se a gente está querendo oferecer algo de nutrição para o corpo que tem um benefício que pode te ajudar de alguma maneira para evitar questões que vão sair bem mais caras, né? Em todos os pontos de vista da saúde, né? De ficar doente na transição aí de estação. Por que não? Né? Colocar ali um alho à noite e no outro dia tomar. Dá aquela golada, vai de uma vez, assim como limão com própolis. Depois toma um pouco de água ou já toma ali, o seu café da manhã. Acabou. Legal. E são benefícios que, à medida que se experimenta e vê que isso fortalece o seu sistema, você começa a ver que, assim, o custo é irrisório diante do benefício, né? Se a gente coloca na balança, né? O custo sabor, o custo trabalho, o custo por dizer, né? De você sair da rotina padrão e falar, qual é o trabalho de espremer meio limão e apertar 15 gotinhas de própolis? Precisa encarar a rotina de mudança e experimentar os benefícios, porque daí... É hábito, porque depois você não faz isso. Aí você pega uma gripe, inflama uma garganta, vai pro quê? Vai pro antibiótico. Antibiótico ataca o estômago, vai pro... Baixa a imunidade. Baixa a imunidade. Vira aquela... Não tem saída, né? Você vai tomando um remédio pra cada coisa. E infelizmente, cada vez mais a gente vê pessoas nesse ciclo vicioso. Sim. Vê pessoas que, assim, a todo inverno adoece e já acha que é isso. Mudou a estação, a gente fica gripado. Não, a gente pode até pegar um vírus aí da gripe no ambiente fechado, em contato com alguém que está gripado, ok? Mas eu posso ter uma imunidade que sim, me faça passar por muitos problemas
que às vezes está dentro de casa, um filho gripado, né? Enfim, eu posso passar porque é a minha imunidade, né? Sim. Então, uma coisa que a gente fala é, existem micro-organismos, mas existe o terreno biológico para eles prosperarem. Qual é o terreno biológico? O meu corpo, o meu sistema, o meu organismo. Então, o que esse micro-organismo, que o mundo está cheio, né? É óbvio que a gente vive, né, nesse mundo e tem N doenças para nos acometer. Qual é o meio que esse micro-organismo vai encontrar? Ele vai encontrar um na Karina, um na Keila e um na Marta. Pode ser um totalmente indefeso e ele vai prosperar na Karina. E ele pode, na Keila, encontrar um corpo extremamente forte, Sim. que tem defesas, ávido, que entrou lá um vírus, o sistema imunológico tá pronto. Tá um batalhão ali de soldados para capturar aquilo ali e falar, aqui não. É exatamente isso. Ilustrando, é exatamente isso. Sim. Então, ele, na Keila, não teve vez. Entrou no sistema da Keila e foi aniquilado. Entrou no da Karina e encontrou tudo que ele precisava ali para sobreviver. A suquinha, né? Cookie! Então, trabalhar com a regra e com a exceção. Não permitir que vire regra, né? Uma condição que está te desfavorecendo. Que na época de mudança de estação e de tudo isso, a gente não pode aceitar isso com naturalidade. Eu não tenho que ficar doente todo ano no inverno, né? Nossa, ô Marta, agora é uma curiosidade de amiga, né? Você é nutricionista, você tem o Arthur na sua casa. Como é a sua rotina dentro de casa? É desafiadora como Eu de todo imagino, mundo. porque ele é adolescente, né? E daí parte daquela coisa do hábito também. É desafiadora. Você muitas vezes tem que ter um ultraprocessado, você tem que oferecer um doce e tudo mais. Sim. Mas é o hábito que a gente forma, né? Do quanto que a gente está disposta a formar e depois de formado, seja ali na primeira infância, os primeiros 1000 dias, né? Que tem toda essa discussão na pediatria, que representa um impacto significativo, seja de flora intestinal, de defesa, N coisas, mas para além desses 1000 dias, que é impactante já ali no início, na primeira infância, mas depois. Então, por exemplo, dando exemplo de casa, eu tenho hoje, então, o Arthur com 15 anos, que tomou refrigerante a primeira vez com 12. Então, eu não inseri no hábito dele o refrigerante antes disso, né? Eles não comeram doce antes de 5 anos, né? Doce por falar assim, à vontade, pegar um pacote de bolacha, de biscoito, ali, né? Comer à vontade, como a gente hoje vê crianças com refrigerante na mamadeira, né? No copinho ali, né? Senhora, de bico ainda. Meu Deus. No copinho de bico. Eu vi já várias vezes, assim, tomando refrigerante. E o doce à vontade já é um hábito, né? Já põe ali no lanchinho o biscoito recheado e tudo mais. Sim. Então, isso daí a gente tem que ser um pouco mais forte, não pôr dentro de casa e instituir. Porque quem vai ao supermercado somos nós. Quem coloca a despensa, quem paga essa conta somos nós. Então, essa autoridade, essa autonomia, uma criança de 6, 10 ou um adolescente de 15 anos ainda não deveria ter. Claro que com 6 é uma coisa, com 15 é outra. Mas você precisa dosar isso daí, né? É desafiador, né? Você, sim. E eu ainda acredito que a alimentação da família, ela tem que ser para todos da família. Não tem essa questão de prepara um alimento para salvo um bebê, obviamente, na fase que está, mas tem dente, mastiga, senta à mesa, a alimentação é da família. Todos, né? É para todos, né? Então, o adolescente quer comer mais de chuchu ou brócolis, muitas vezes ele não quer. Mas ele tem que ser apresentado, aquilo tem que estar na frente dele, e a opção a isso não vai ser batata frita. Sim. Então, às vezes, ele fica com uma alimentação um pouquinho menos rica no prato, mas é nesse trabalho diário que a gente vai insistindo para que entenda a necessidade daquilo. Porque se nem tiver, se nem os pais consumirem, nunca a gente vai gerar esse hábito. E tem o desafio do que tem ao nosso redor, né? Por exemplo, na escola, Isadora quer morrer, porque ela vê como um castigo levar fruta pra escola. Mas não é porque ela não gosta da fruta, é porque os amigos não levam, né? Então a amiga leva um bolinho daqueles recheado, que eu não sei o nome, leva suquinho, ela não leva. Então, Aí é ela outro grande problema, né? Nossa, ela fica indignada. desafiador. Hoje eu vou poder levar outra coisa que não seja de fruta? Eu falo, não, Isadora. É fruta mesmo que temos. E tem que saber dosar isso, né? O quanto que eu cedo para a idade, para o ambiente, o quanto que eu educo e falo, olha,
mas tá vendo que às vezes tem um amigo que já tem um problema de saúde? Tá vendo que o outro amigo tá com sobrepeso? Tá vendo que o outro amigo... Ilustrando para que a criança na cabeça entenda que é uma escolha pro bem. Não pode ser uma penitência, como tu falou? Fruta. A fruta ser um castigo. Castigo. Não pode ser, né? Então, é ir trabalhando, né? Daí entra todo o potencial de mãe, de educação, enfim. É insistência também, né? Você, no começo do programa, você falou, né, que desde a gestação, a alimentação da mãe já vai influenciar nos hábitos. E eu senti, fez eu recapitular minhas 3 gestações. O Matheus é o mais velho, eu fiz tudo certinho, sabe? Não comia, nada fora, assim, do que a médica falava. E ele tem hábitos muito mais saudáveis. É porque aí o segundo, Duda, eu já dei os gêmeos, então... Será que é por isso que eles têm um hábito parecido? Porque o Fabinho fica, nossa, fulano é igualzinho a Keila, ele é igualzinho a Keila. E aí eu acho, e faz sentido, porque aí o Matheus, ele gosta, entre um pacote de bolacha e a fruta, ele vai na fruta. Sim. Entendeu? E aí muito interessante, realmente, né? Eu me alimentava muito melhor na gestação dele, né? Interessante. Isso na gestação e o hábito que tu tinha em casa, né? Exatamente. Então, que você colocava. Agora, o que você tem colocado, né? Dentro de casa. E daí isso impacta, né? E é um trabalho de formiguinha diário, né? O hábito se forma de pequenas ações diárias, né? É verdade. Você passou em consulta, praticamente. Consulta. Espero que tenha atingido aí pra mudar o conteúdo. Eu tô quase chorando. Tem lá em cima, né? Eu tava só observando. Ô, Marta. Marta tá deu paulado hoje. Lembra que a gente falava, nem tudo é prazer nessa vida? Nem sempre a gente vai escutar o que a gente gostaria de escutar. A próxima convidada eu vou pensar muito bem. Inimigas agora. Brincadeira. Você já passou em consulta com a Marta? Eu não, só o Ronaldo. Por isso. É o Ronaldo. Ô, Marta, e para uma pessoa que deseja começar agora a mudar a alimentação, ter uns hábitos mais saudáveis, quais as dicas que você deixa, assim, pra Olha, eu acho que buscar entender isso, comida de verdade ultraprocessado, começar a ler um rótulo, ver o que eu tenho na despensa, ver o que tem na minha geladeira. O iogurte que eu tenho na minha geladeira é qual? É um iogurte que é leite e fermento lácteo? Ou é um iogurte que tem 15 nomes, sabor artificial e tudo mais? Amiga, Nescau não tem, tá? Na natureza. Tem Pois é, eu sei. Tristeza, isso. viu? Eu tô Já decepcionada. vamos ver o rótulo, E a partir disso, entender, falar, então esse iogurte eu vou dar preferência para comprar e esse não. E fazendo essa mudança, ainda que pequena, não precisa ser toda ela de uma vez, né? Começar a jogar fora a despensa e fazer outra. Sim. Mas começar a fazer trocas. Eu entendi o conceito, agora quando eu vou no supermercado, eu vou ler ali, vou comparar esses 2 iogurtes. Esse de frutas vermelhas, grego, crocante. Não, isso aí é uma sobremesa láctea. Não é um iogurte, que iogurte é aquilo que veio da natureza que facilmente a gente consegue fazer em casa, a gente consegue replicar em casa. O leite com fermento lácteo, enfim, ali num processo de fermentação e pronto. Então, se instituir esse conceito de comida de verdade, acho que é o primeiro grande passo de mudança. E assim, eu não deixo de falar com relação à redução de açúcar e de farináceos em geral. Né? Eu acho que é algo que a gente precisa modificar na alimentação em geral da população hoje, visto o desdobramento que o consumo desses alimentos tem, né, de doenças, de problemas, de alergias, da questão de imunidade. Então, parte do princípio de comida de verdade, começa a olhar o que tem em casa e tenta fazer essa diminuição de açúcar e de farináceos. Acho que se começar, vai ver diferença no físico, na saúde, no bem-estar, uma dor de cabeça que não tem mais, vai melhorar, né? Lembrando que atividade física e beber água é algo que a gente já não discute mais. Óbvio, a gente já deveria, né, começar o dia considerando como prioridade a garrafa de água, né, a minha quantidade ali, pelo menos 1,5 litro, 2 litros, e encaixar os meus 30 minutos de atividade física no dia. Para quem ainda não faz isso, é o básico aí, o simples que precisa acontecer. Mas da alimentação, eu acho que essas 3 dicas: comida de verdade, redução de farináceos e redução de açúcar. E como que a gente sabe que a gente tá com o corpo inflamado por causa desses?
O ficar doente frequentemente é um sinal. A Fabinho tá inflamado. Tá muito doente, né? O corpo acaba que não tá sabendo lidar com as adversidades, não tem, vamos dizer, força, não tem meios de se defender porque alguma coisa tá errada, salvo que ele tenha uma doença, Sim. enfim, uma situação maior, né? Come muito Não. doce. E acaba que o estar inflamado envolve essa dificuldade de defesa, a pele ruim, né? A pele que, enfim, manifesta, né? Espinha, essas coisas. Espinhas, oleosidade, enfim. O intestino não funcionar bem, né? Variar muito. Ora muito preso, ora muito solto. Mais situações, assim, que eu poderia falar agora. Quais? A imunidade que eu já falei. Inchaço no abdômen, você falou, né? Distensão abdominal, né? Então, você comer aquilo que já não faz uma digestão boa, né? Que já distende, que já gera gases. É uma situação Você vê que também. Você fica estufado. Assim, Fica né? estufado. Não perder peso, né? Quem está acima do peso, que hoje somos maioria no Brasil, né? A ponto de ter dificuldade de emagrecimento. Então, o corpo já, de repente, está numa condição inflamatória que perder peso não se torna mais uma simples contagem de calorias, né? Que eu nem abordo no meu acompanhamento, nem gosto dessa abordagem de ficar contando calorias. Mas, porque o corpo já está resistente a isso. Então, é um corpo que está certamente inflamado. Né? E pelo hábito do que a pessoa come ao longo do dia, dos anos, a gente sabe que, ainda que não mensurável, né, ali bioquimicamente, a gente está diante de um organismo inflamado pela clínica, que a gente chama, né, pela avaliação ali, pela anamnese, né, pelo histórico que a pessoa tem. Só de conversar um pouco já dá pra Identificar imaginar, que o hábito dela tá deixando ela numa condição mais inflamatória. Adorei. Também, foi gostoso. Esse bate-papo. Eu tô aqui sério, prestando atenção. Antes da gente finalizar, vou agradecer nossos patrocinadores mais uma vez, a Carol da MS Cooks, que deixou um presentinho pra Marta. A exceção está a minha aqui. exceção, porque eu trabalho com exceções. Olha, ainda Meu foi Deus personalizado, do céu. Nutri Marta. Eu que não conhecia, vou conhecer, porque Nossa, a nutrição, muito bom. ela é assim. Ela precisa envolver o todo, né? Sim. Só que a gente tem que resgatar regras. Sim, viver com sim. disciplina e tudo mais. Exatamente. E saber saborear os prazeres da vida. Tem que ter Não precisa momentos comer um prazerosos. prato inteiro, Exatamente. né? Comer devagar, Exatamente. saboreando, sem estar no celular, sem estar na televisão. é. Saboreando, isso faz toda a diferença. E você come menos, com uma intensidade bem maior. Aí ela E se a gente mandou tá pra você. desligado, a gente come sem perceber que já saciou, né? Nossa, Eu ia fazer essa certeza. pergunta. É verdade. Exatamente. verdade. Você come descontrolado. E às vezes, quantos você comeu? Nem sabe. sei. Uhum. Porque olha, Foi só comendo. comendo. Então, se você come devagar, um chocolate, deixa derreter na boca, come de mordidinha pequena, né? Às vezes usa um talher menor Sim. para comer mais devagar. Faz esse trabalho que isso Legal. também muda hábito. O Fabiano, da Pizzaria São José, muito obrigada pela parceria. Abacaxi. A Amandinha, da Abacaxi. A Keila já Hoje tá eu até tô. estufando. Porque hoje eu estou a Tá caráter. belíssima. A Amandinha e a Ju, da Ju Personalizados também. Muito obrigado, pessoal. E Marta, obrigada por topar estar aqui com a gente. esse Eu super bate-papo. gosto. Ai, Venho quando quiserem de foi novo. super legal. Porque Deu tem uma muito aula, assunto, né? Não, Tem muito assunto, Tô né? até querendo fazer nutrição. Normalmente, quando eu vou preparar a fichinha, eu demoro. E o seu... Cara, eu tinha tanta É muita pergunta. coisa. Na verdade, nem precisou, né? Porque o negócio foi, Foi né? muito legal. Eu amei nosso bate-papo. Obrigada pela presença. Imagina, eu que agradeço. Estamos aí. E continue com a gente, se inscreva no nosso canal, ative o nosso sininho e deixe sua curtida aqui com a gente. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau!